Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson, de Ciências. Mais uma aula, mais conteúdo aí, focando o tema de Química. Desejo que todos estejam bem. Lembrando vocês que as aulas que a gente fez, quem precisa revisar elas, ou quem não pôde assistir no momento que foi transmitida, tem o aplicativo Aulas Paraná. Elas estão disponíveis no Classroom, lá tem o link. A partir da aula de hoje, inclusive, gente, quando vocês utilizarem o Classroom, o Google Sala de Aula, vocês têm uma opção lá de clicar confirmar presença. Você pode dizer que você está presente fazendo as atividades, já gera a tua frequência lá no livro de registro, já é tudo automático, não tem nenhum problema de você ficar com falta aí. Então, quando você abrir essa aula lá no Classroom, vai ter a opção presença, clica lá e a tua presença está confirmada, certo? Não vai ter nenhum problema. Vamos lá para a nossa reportagem de hoje. Vem aqui pertinho. Grandes marcas de acessórios folheados a ouro têm substância cancerígena. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, para um produto ser considerado folheado, precisa ter no mínimo 2 milésimos de ouro fino em sua massa total. Outro quesito da avaliação foi a quantidade de cádmio nas peças. A substância é tóxica, pode gerar disfunções renais e ser um agente cancerígeno, além de possuir elevada persistência ambiental. Meninos e meninas, pense o seguinte, você tem duas maneiras de fazer joias com ouro. Uma é com ouro maciço, então é 100% ouro, a não ser que seja um ouro 18 quilates, que tem uma misturinha de cobre ou estanho ali no meio. Mas vamos pensar um ouro puro, você derrete o ouro e faz a joia. Só que é muito caro, a grama do ouro é muito cara. Então, qual é uma solução para isso ficar barato? Você faz a joia em um outro metal e recobre com ouro, chamado folheado a ouro. E aí a Associação Brasileira de Normas Técnicas determina que para ser considerado algo folheado a ouro, tem que ter no mínimo 2 milésimos do total em ouro. Ou seja, se tiver 1 quilo a peça, 2 gramas tem que ser ouro. Certo? Porém, algumas marcas muito famosas, que produzem joias folheadas a ouro, não estavam seguindo essa regra. Veja os objetivos da aula de hoje, acompanhe os conteúdos e você vai entender como chega nesse cálculo. Olá! Entender o método de cálculo de massa de moléculas, aplicar o balanceamento de equações químicas no cálculo, esse balanceamento que a gente viu aí em aulas passadas, aplicar as leis ponderais no cálculo, Lavoisier e Proust, estar com o caderno para anotar os pontos importantes e repetir os exercícios. Tá com o caderno, né? Tá lembrando disso sempre. Não se esqueça. Ser feliz. Estão fazendo isso, né? Que ótimo. Gente, para começar, para ativar o seu cérebro, aquela perguntinha que lembra um pouco da aula anterior e traz você para a aula de hoje. A massa dos átomos é calculada pela soma do número de prótons e elétrons? Elétron, massa insignificante, só a carga dele que importa. Elétron e nêutron, já falei do elétron. Prótons e nêutrons, prótons, massa significativa, nêutrons, massa significativa. Ótimo, junto os dois vai dar a massa do átomo. Prótons e atômico, nossa, só pus uma outra palavra aqui para ver se vocês caíram na pegadinha. Mas a nossa correta aqui, letra C. Ótimo? Se isso aqui ainda não está claro para você, volte e assista às aulas sobre estrutura do átomo. Bem importante. Relembrando mais uma coisa. Farinha, sal, fermento e ovo são os reagentes. Quando essa reação acontece, nós temos um produto, que é o pão. Um pão quentinho, assim, saindo do forno, aquela manteiguinha. Então, aqui pegando uma reação química, mostrando os átomos e não as substâncias, né? Carbono mais 2 átomos de oxigênio, formando gás carbônico. Maravilha? Já está equilibrado, um átomo de carbono no reagente, um átomo de carbono no produto. 2 átomos de oxigênio no reagente, 2 átomos de oxigênio no produto. O mesmo aqui embaixo, água oxigenada, peróxido de hidrogênio, H2O2, formando gás oxigênio e água. Maravilha? Que bom.
só teletransporta, gente, esse 2 para a água. Vai formar 2 moléculas de água e 1 gás oxigênio. Certo? Exercício. Vou ler para vocês, vocês vão resolver e eu já faço a correção. A equação corretamente balanceada é, ou seja, você vai ter que mostrar qual dessas equações tem as mesmas quantidades nos reagentes e no produto. Executa aí e nós já retornamos.
Exercício longo, mas fácil. É só contar os números. Vamos lá. Gente, tem 2 ferros no reagente. Tem que ter quantos ferros no produto? 2. Ótimo. 2 oxigênios no reagente. Opa, tem 3 aqui. Letra A não serve. 2 ferros e 3 oxigênios? Não. Tá vendo que cada vez você tem 2 oxigênios juntos? Então é 6 oxigênios, correto? Vamos lá. Aqui tem 2 vezes tudo isso. Tudo isso é quanto? 2 ferros. Opa, 2 vezes 2 ferros, 4 átomos de ferro. Também não serve. 4 átomos de ferro. Aqui do outro lado tem quantos? Só 2 átomos de ferro. Também não serve. 4 átomos de ferro. Quantos tem aqui? 2 vezes, o que dá? 4. Opa, ferro está certo. Oxigênio, 3 vezes 2 oxigênios, 6 oxigênios. Aqui, ó, 3 oxigênios, 2 vezes, 6 oxigênios. Ó, então tá ótimo. 4 ferro, 4 ferro. 6 oxigênios, 6 oxigênios. Corretamente balanceado, letra D. Simples, né? É só fazer a contagem. Massa atômica. Gente, lembre-se que massa é aquilo que você costuma chamar de peso, popularmente falando. Mas peso, dentro de ciências, é uma força. Quantidade de matéria, quantidade de substância é massa. Quando nós subimos em uma balança, para ver quantos quilogramas possuímos, nós vamos medir a nossa massa e não o nosso peso. Tudo bem? Lembre-se. Massa, quantidade de matéria. Quanto de massa cada átomo possui? Dá uma olhada aqui, tem uma maneira de se medir. Olha só essa reação. Carbono mais 2 átomos de oxigênio, formando gás carbônico. Maravilha? 1 carbono aqui, 1 no produto. 2 oxigênios no reagente, 2 no produto. Tá tudo ótimo, tudo bem feitinho. Quanto à massa? O carbono tem uma massa de 12 unidades de massa. A massa dele é 12. O oxigênio tem uma massa de 16 unidades de massa. Alguém pegou e pôs um átomo em uma balança? Não. Isso é tudo calculado. Tá bom? Isso daí não é medido, isso é calculado. Como que isso é calculado? Pega-se uma quantidade grande de carbono. Então vamos dizer que você pegue lá milhões e milhões de átomos de carbono. Aí sim você consegue pôr numa balança. E aí você pode dividir pela quantidade de átomos que você sabe que tem. Nossa, mas alguém contou quantos átomos tinham? Não. Existem cálculos que a gente consegue supor a quantidade de átomos. E aí calcular a massa de cada elemento. A referência para todos os elementos é o carbono, que tem massa 12. Então se eu pegar 1/12, ou seja, pegar o carbono e dividir em 12 pedaços, eu vou ter a massa 1. E o oxigênio ele é equivalente a 16 pedaços desses. Então, 16 unidades de massa. Certo? Então, a referência é o carbono para saber a massa de todos os átomos. O que eu quero que vocês percebam? O seguinte. Um átomo de carbono, 12 unidades de massa. Um átomo de oxigênio, 16 unidades de massa. E quando eles estão juntos formando uma molécula, o CO2, massa do carbono, 12. Massa do oxigênio, 16. Mas nós temos 2 átomos de oxigênio, então nós vamos multiplicar por 2. Gente, é uma expressão matemática. Você tem que fazer o quê? 12 mais 2 vezes 16, que é 2 vezes a massa do oxigênio. Como é que fica? Por ordem matemática, primeiro se faz a multiplicação. Então, 2 vezes 16, que vai dar 32. 12 mais 32, o gás carbônico tem a massa de 44 unidades de massa. Ótimo. Analisando a reação inteira, para vocês não esquecerem, os átomos, carbono, 12 unidades de massa, oxigênio, 16. A molécula, 12 do carbono, 2 oxigênios com 16 cada um. Então vai ficar 12 mais 32, gás carbônico, 44 unidades de massa. Vamos lá no cantinho, olhando só para o reagente,
Só para isso aqui. Só o reagente, carbono e oxigênio. Como é que ficou isso aqui? Massa do carbono, 12. Oxigênio, 16. Mas são 2 oxigênios. 12 mais 32, 44. Nossa! Olha só que incrível. No reagente, a massa é 44. No produto, a massa é 44. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Lavoisier. Tudo bem? Lembraram? Faz sentido, não faz? Viu como as proporções das massas se mantêm estáveis? É isso que eu quero que vocês percebam. Aqui, por coincidência, calcular a massa do reagente e do produto ficou muito parecido. Mas eu vou trazer exemplos para vocês onde não é tão parecido assim. Porém, o que existe no reagente de massa total vai ser o que existe no produto de massa total. Então, um resumo do que tinha. 12 de massa do carbono, 32 dessa dupla aqui, essa soma dá 44, resultado final, um produto com 44 unidades de massa. Resumo. Mais um produto, um quiz para vocês resolverem. A massa presente nos tem que ser a mesma massa presente nos... a massa onde tem que ser igual à massa onde? A massa presente nos reagentes tem que ser a mesma massa presente nos produtos. A massa não pode se alterar. Maravilha? Letra C, correta. Outras reações, prometi que eu traria. Uma reação chamada reação de neutralização. Ali a gente tem uma substância ácida, o ácido clorídrico, sendo misturado com uma substância básica, o hidróxido de sódio, onde a reação entre esses dois produz água salgada. Água mais sal de cozinha, cloreto de sódio. O que nós vamos fazer? Nós vamos analisar a massa de cada reagente, somar para ver a massa total de reagentes. Aí a gente vai fazer o mesmo com o produto, a massa de cada produto, somar para ver as massas dos produtos e o resultado dessas somas tem que ser igual. Ou seja, o total de massa presente no reagente tem que ser o mesmo total de massa presente no produto. Combinado? Vamos ali perto. Massa de cada átomo. Massa do hidrogênio, 1. Massa do oxigênio, 16, ele já é um conhecido nosso. Massa do sódio, 23. Massa do cloro, 35. Sabemos as massas individuais. Agora nós vamos para as moléculas, ou seja, sabemos a massa de cada átomo. Aqui nós temos 2 átomos combinados, ligados. Eles são uma molécula. Vamos ver a massa da molécula de ácido clorídrico. Então vamos lá. Montei aqui fora da ordem, mas o HCl é o quê? 1 do H e 35 do cloro. Então vai dar a massa 36. Água, H2O. 1 do hidrogênio e 16 do hidrogênio. Não era para dar 17, professor? Não, porque são H2. São 2 hidrogênios. Então vai ser 2 mais 16, 18. NaOH. 3 átomos. Sódio, oxigênio e hidrogênio. Tá bom? Sódio, 23. Oxigênio, 16. Mais o hidrogênio, 1. Total, 40. NaCl, 2 átomos. Sódio, cloro. 35 do cloro, 23 do sódio. Massa do cloreto de sódio, 58. Sabemos a massa de cada um deles. Então aqui a massa é 36, aqui a massa é 40, aqui a massa é 18 e aqui a massa é 58. Próximo passo. Reagente. 36 mais 40. 36 do HCl mais 40 do NaOH, massa total, 76. Massa do produto. 18 da água, 58 do cloreto de sódio. Total, 76. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Havia 76 unidades de massa no reagente, ainda haverá 76 unidades de massa no produto.
Porém, não temos mais ácido clorídrico. Ele se transformou em água e cloreto de sódio. Não temos mais hidróxido de sódio. Se transformou em água e cloreto de sódio. Mas as massas são constantes. Dobrei a dose. Peguei o dobro de cada um. Então, vai ficar maior o que nós estamos mexendo. O dobro de HCl, o dobro de NaOH, o dobro de H2O e o dobro de NaCl. Certo? Dobrei as massas. Então, se o HCl, o ácido clorídrico, tem massa 36, o dobro disso vai ser 72. Eu tenho o dobro de NaOH, que era 40, virou 80. O dobro de água, que era 18, virou 36. O dobro de NaCl, que era 58, virou 116. Faz as somas do reagente, 152 unidades de massa. Faz as somas no produto, 152 unidades de massa. O que eu quero mostrar para vocês? O que o Proust falou. As proporções têm que ser constantes. Eu não posso dobrar só a quantidade de HCl. Eu tenho que dobrar a quantidade de todos os ingredientes e todos os produtos. Então, tudo tem que ser constante. O dobro aqui, então, é o dobro aqui, aqui e aqui. Se eu só fizesse o dobro do HCl, a reação ia desbalancear o que nós chamamos. E aí não aconteceria nesse formato. Combinado? Outro exercício para vocês resolverem sozinhos. Vou ler, vocês resolvem, já voltamos com a correção. Observe a equação e responda. 2 átomos de magnésio, mais uma molécula de gás oxigênio, formando 2 moléculas de óxido de magnésio, MgO. Qual o valor das massas dos reagentes e dos produtos? Sendo que magnésio tem 24 unidades de massa e oxigênio tem 16 unidades de massa. Resolve e retornamos.
Com um pouco de atenção, é possível resolver sem nenhum erro. Não é nem longo e nem difícil. Presta atenção aqui comigo. Então, olha lá. Magnésio mais oxigênio, formando óxido de magnésio, MgO. Professor, eu não sei esses nomes ainda. Chama pelo que você está lendo. Chama assim, ó, é 2Mg mais um O2, formando 2MgO. E está correto. Não está errado você chamar assim. Com o passar do tempo, você vai se ambientando. Você já vai percebendo que o O é oxigênio, que o Mg é magnésio. Não precisa decorar o nome de todos os átomos, muito menos conhecer todos os símbolos assim na primeira vez que você encontrou essa tabela na vida. Lembra que o professor já há muitos anos trabalha com isso, né? Desde quando eu fui aluno na antiga 8ª série, que hoje é o 9º ano. Então, faz tempo. Lá do milênio passado. Vamos lá. Magnésio, massa 24. Tem 2 magnésios, então a massa vai dobrar. O dobro de 24, 48. Então, aqui, 48 unidades de massa. Oxigênio, 16. Ah, é um oxigênio só? Não. É um O2. O2 significa 2 oxigênios. Então, se um oxigênio a massa é 16, 2, a massa vai ser 32. 32 mais 48. Quanto que vai dar isso? 80. Então, a massa no reagente, 80. E no produto? Obrigatoriamente tem que ser 80 também. Não tem? Porque, ó, 2Mg e 2O. 2Mg e 2O. Ótimo. Está equilibrada, não está? Então, você nem precisa calcular do produto. Calcula somente no reagente. Reagente, a massa é 80. E a pergunta diz, qual o valor das massas dos reagentes e produtos? Dos reagentes, 80 e produtos, 80. Certo? Letra A. De I love you. Mesma coisa. Vou ler para vocês, vocês resolvem, a gente volta. Observe a equação e responda. Zinco mais 2 ácidos clorídricos, formando cloreto de zinco e gás de hidrogênio. Ou da maneira que eu sugeri que vocês lessem. Zn mais 2HCl, formando ZnCl2 mais H2. Maravilha? Verifiquem se ela está bem equilibrada, bem balanceada antes de resolver. E qual o valor das massas dos reagentes e dos produtos? Sendo que o zinco, massa 65, hidrogênio, massa 1. Com calma, não tem pressa. Usa o seu caderno que está aí, né? Já nos vemos.
Usaram a técnica com bastante calma? Ficou fácil esse cálculo porque a massa do hidrogênio ela ajuda muito, né? A massa é 1, facilita a vida. Olha lá. Olha o zinco, 65. Mais 2 HCl. Cada H, 1. Cada Cl, 35. Então, 35 mais 1, 36. Fácil. Só que são 2 HCl. Então, o dobro de 36, 72. Então, só que de HCl, 72. Não podemos esquecer do zinco, 65. 65 mais 72 vai dar 137. Está equilibrado? Vamos olhar. Um zinco no reagente, um zinco no produto. Zinco está tudo certo. 2 hidrogênios no reagente, 2 hidrogênios no produto. Hidrogênio está certo. 2 cloros no reagente, 2 cloros no produto. Está todo mundo equilibrado. Se está todo mundo equilibrado, e aqui nós temos massa 137, no produto a massa também será 137. Portanto, a correta, letra C, massa 137. Tranquilinho assim vocês fizeram? Acho que demora mais para ler do que para resolver, né? Fechando a aula de hoje, pessoal. Uma aula tranquila. Para você poder fazer os cálculos de massa, primeiro passo, montar a reação química. Nem sempre a reação vem montada, às vezes a reação ela vem descrita no enunciado. Então o enunciado, o problema te conta a reação e você tem que montar a reação, certo? Próximo passo, montar a equação química. Você sabe a reação, então zinco mais ácido clorídrico, montar a equação. Aquele sistema com flechinhas, com igual, que nem mostrei para vocês. Aí, fazer o balanceamento. Tudo que existe no reagente tem que haver no produto. Lembra as técnicas de balanceamento? Está com dificuldade? Veja a aula 12 e 13, que fala sobre balanceamento. Assista elas novamente. Buscar os dados de massa atômica. Aonde que eu busco os dados? Às vezes a própria questão te traz os dados, que nem eu mostrei aqui. Nós temos aquela ferramenta maravilhosa chamada tabela periódica, que tem o número atômico e a massa dos 118 elementos. Tá bom? Para isso que aquilo também pode ser usado. Nossa, professor, então agora eu vou fazer exercício que eu vou ter que pegar a tabela? Não, porque quando a gente está começando a conhecer esse conteúdo, os exercícios são dados com as massas para vocês. Mais para frente vocês vão ter aulas sobre a tabela periódica em si. Vamos abrir aquela tabela inteira, vamos entender todo o funcionamento dela. Aí sim você vai pesquisar na tabela as massas. Pode ficar tranquilo. Calcular a massa molecular quando houver. O que quer dizer isso? Algumas vezes nós temos átomos isolados, o C mais o O. Porém, algumas vezes a gente tem moléculas, que são esses átomos ligados, como, por exemplo, o HCl, o NaOH. Então, você tem que pegar a massa de cada átomo e juntar para saber a massa total da molécula. Calcular a massa do reagente. Então, primeiro o que está no início da reação química e depois ver se confere com a massa do produto, o que está no final da reação química. Certo? Aí, as equações precisam ter equilíbrio entre reagentes e produtos. Tudo que existe no reagente tem que ter no produto. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Ótimo. Tomar água, se alimentar bem, fazer atividade em casa, ler, escrever, desenhar, cozinhar, conversar com quem está ao seu lado, manter a rotina. Assim a gente vai passando cada vez mais saudável por esse período, já que estamos ficando mais práticos com as aulas à distância, estamos melhorando na velocidade de trabalhar isso com vocês fazerem exercícios, serem corrigidos, está ficando tudo melhor. Estamos aprendendo a lidar com esse período. Em breve voltamos a nos ver. Obrigado por mais essa aula juntos e até a próxima.